Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, verso 31. Êxodo 25, verso 31. Antes de lermos, vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, obrigado por estarmos mais uma vez diante da Tua Palavra. Nós entregamos ao Senhor os nossos corações, a nossa mente. Entregamos ao Teu Espírito Santo esse tempo. Pedimos ao Senhor que nos conduza, nos guie. Reconhecemos ao Senhor que dependemos do Teu Espírito. Também clamamos para que possamos compreender o que isso significa. Nos ensina, Senhor, a sermos dependentes do Teu Espírito Santo, mas também nos ensina, Senhor, a sermos obedientes e responsáveis, para que sejamos operosos, ó Senhor, em Tua obra. Nos capacita, ó Senhor, pela Tua Palavra, capacita-nos, ó Senhor, pela comunhão que temos uns com os outros. Nós suplicamos ao Senhor para que assim o Senhor ganhe um pouco mais dos nossos corações, para que o Senhor conquiste, ó Senhor, a nossa mente, renove a nossa mente pela Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Senhor, por amor do Teu próprio nome. Edifica, ó Senhor, a Tua casa nesses dias. Separa o Teu povo para Ti mesmo. Nos aparta, ó Senhor, das coisas que não pertencem a Ti e nos une cada vez mais em torno da Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Senhor, que assim o Senhor possa administrar esse tempo, guardar esse tempo, guardar nosso coração, nossa mente. Nos ajuda, ó Senhor, com atenção na Tua Palavra, para que possamos obter, ó Senhor, daquilo que nos cabe, o máximo de proveito daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos essas coisas e entregamos em Tuas mãos. Faz como o Senhor mesmo deseja fazer, ó Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos e é em Teu nome que nós oramos. Amém. Capítulo 25, verso 31. Do 31 até o 40, está a descrição aqui do candeeiro ou do candelabro de ouro. Então vou considerar 2 versículos, irmãos, e nós vamos destacar a questão desse candelabro ser um só. Então a palavra que nós vamos destacar, e nós vamos ver vários textos, até mesmo já foi lembrado aqui na mesa, para que o Senhor, assim, de uma forma ou de outra, pelo Espírito Santo, de fato, ganhe o nosso coração, renove a nossa mente e cheque, de fato, o que temos feito com tudo que nós recebemos. O que nos impede, queridos irmãos, da palavra sair do nosso interior para os nossos lábios? Temos recebido tanto e devolvido tão pouco. No que concerne esse ajuntamento, temos recebido tanto e temos devolvido tão pouco. As reuniões, como já falamos em outro tempo, o ajuntamento dos santos são iguais, queridos irmãos, em quase todos os lugares. Nós reunimos no nome santo do nosso Senhor. Mas que grande responsabilidade que nós temos, começando por nós, não pelos de fora. Começando na nossa própria vida, no nosso próprio ajuntamento com o Senhor. Somos de fato, como assembleia, somos de fato nessa noite um só pão?
Temos entendido o significado espiritual do que é isso? Temos discernido o significado de um só pão? Porque, irmãos, fora disso, é bezerro de ouro. Nós não reunimos no nome do Senhor porque temos algum tipo de conceito de como que funciona uma reunião, como que funciona a igreja, como que funciona o ajuntamento. Isso tem um nome e é o que nós temos visto. Isso é fruto de uma mente caída, isso é fruto dos nossos pensamentos, que criou e edificou um bezerro de ouro com diversos conceitos humanos. A casa de Deus não é um conceito humano, muito menos o ajuntamento dos santos não é um conceito humano. Nós nos ajuntamos como um só pão. E o que nos impede de proclamarmos as glórias, as virtudes do nosso grande Cristo? Então, com a ajuda do Senhor e pelo poder do Espírito Santo, Ele deve checar os nossos corações e nossas mentes. Porque o quanto de coisas estão formadas no nosso pensamento. Talvez isso seja algum tipo de prisão para nós. Quanto conceito já foi, de alguma forma ou de outra, mais ou menos, colocado nas nossas mentes e semeado no nosso coração. São essas coisas que se transformam em prisões e vedam os nossos olhos. Nós estamos reunindo como um só homem. Nós não estamos reunindo de outra forma e de outra maneira. Então isso é uma grande responsabilidade e um grande privilégio. Acabamos de comer do pão e tomar do cálice. Esperamos que de fato o Senhor abra os nossos olhos. Esperamos que essa palavra seja para nós, e também esse pão, o alimento de amanhã, de terça, de quarta, de todos os dias. Aquele que está cheio, flui rios de água viva. Rio de águas vivas do nosso interior não flui, irmãos, automaticamente. Flui do vaso que está cheio. Daquele que continuamente faz lembrança desse pão que tomamos agora à noite. Que comemos agora à noite e tomamos do cálice. Quanto da nossa vida, do nosso viver diário, nós fazemos memória e nos alimentamos dele. Quem por mim se alimenta não é só no dia da mesa. É quem por mim se alimenta, por mim viverá. Quando nós estamos separados durante a semana, por muitos motivos, nós nos vemos como um só pão? Ou cada um segue o seu curso como um membro avulso em algum lugar? A nossa mente deve ser de um só pão, de um só. Qualquer coisa fora disso, queridos irmãos, é uma imitação, é bezerro de ouro, fruto dos nossos próprios pensamentos. Foi assim que aquele bezerro de ouro que nós estamos considerando foi construído. Nós temos então visto, com a ajuda do Senhor, o quanto a nossa mente está envolvida, queridos irmãos. Não só com o mundo. Não só com o mundo. Porque já falamos que aquele bezerro de ouro, sim, representa o mundo, mas é mais do que isso. Aquele bezerro de ouro representa, nas palavras de João, no livro de Apocalipse, a Babilônia religiosa. Há um outro exemplo na Bíblia que mostra com muita relevância o bezerro de ouro. Gênesis 11. Penso que os irmãos devem conhecer. A famosa Torre de Babel. É um grande marco na história, não é? Torre de Babel é um grande marco. Negativo, mas é. Foi um grande evento e acontecimento na história, não foi? Negativo, mas foi. A Torre de Babel é uma ilustração do que significa o bezerro de ouro. Em uma frase, o que eles queriam lá? Quando eles resolveram edificar aquela torre que chegasse até o céu. Em uma frase, tornemo-nos célebre o nosso nome. Isso não tem nada a ver com candeeiro. Isso não tem nada a ver com testemunho do corpo de Cristo. Isso não tem nada a ver com igreja. A igreja é que levanta e torna célebre um único nome. O nome
do nosso Cristo. Mas a Torre de Babel foi levantada para isso. E eles vão dizer que eles fizeram aquela torre, escute isso, depois você lê Gênesis 11. Eles falaram que eles edificaram para tornar célebre o nosso nome e para que nunca mais eles fossem espalhados e eles permanecessem sempre juntos. Se você estiver acompanhando e pensando junto comigo e com a palavra de Deus, você já entendeu de tudo que tem sido falado. Quanto mais o nome dos homens são elevados, quanto mais opiniões humanas, quanto mais conceitos, ideias, mais disperso nós seremos. Quanto mais nossa mente estiver envolvida com os conceitos, reino, pensamento, ideias da Babilônia religiosa, mais separados somos e seremos. Eles levantaram aquela torre baseado no seu próprio nome, no nome deles, para que o nome deles se tornasse conhecido e famoso, com a ideia que eles pudessem permanecer ali unidos e ninguém pudesse separar eles. E nós sabemos que o que o Senhor fez, porque não é assim. Só uma maneira de mantermos unidos como um só pão, se nós tornarmos célebre o nome do nosso Cristo. Quanto mais isso acontece, mais unidos nós somos. Irmãos, se nós ajuntamos para um tempo como esse, cheio de conceitos, conceito de louvor, de música, de adoração, de um monte de coisa, conceito sobre a palavra, sobre o ensino, mas nós estaremos separados, juntos aqui em um lugar, mas separados. Buscando aquilo que o Senhor não quer que nós busquemos. Com a ajuda do Senhor, assim que o Senhor permitir encerrar essa questão do caminho da cruz e o apego ao mundo, nós iremos falar sobre essa unidade. Mas penso que o Espírito Santo já está mostrando isso aqui. Nessa diferença entre candelabro e bezerro de ouro, e semelhança, como nós falamos. Não é suficiente considerar diferença. É necessário considerar semelhança. Porque a semelhança vai apontar para a astúcia e sutileza do diabo. Se nós olharmos só a diferença, você não vai encontrar. Nós não teremos percepção do dia em que nós estamos vivendo. Então a semelhança é algo muito parecido. E eu vou destacar 3 coisas aqui, mas são muitas. Uma delas que tem sido repartida, por exemplo, cidade. O problema da mulher de Ló foi o quê? Cidade. Mas que cidade? Aquela que foi construída com mãos humanas. Por aquele que governa o reino deste mundo. Porque aquela cidade mencionada que está no coração de Deus, ela não foi feita com mãos humanas. A casa de Deus não foi feita com mãos humanas. A igreja de Cristo não foi construída com mãos humanas. Então, cidade e cidade. A cidade e a cidade. Há uma cidade celestial e há uma cidade terrena. Há uma casa celestial e há uma casa terrena. E, infelizmente, usando de maneira leviana o nome igreja, porque tem sido usado assim, e não existe, na verdade, 2 igrejas, mas, infelizmente, se encontra uma igreja, entre aspas, terrena, que, na verdade, não existe na palavra de Deus, não existe igreja terrena na palavra de Deus. Quando nós falamos de manifestação na história da igreja em Atos, ela não é terrena. Ela se manifestou na terra, mas ela nunca foi terrena. Diversas assembleias reunidas no nome do Senhor e no poder do Espírito Santo nunca foram terrenas. Elas sempre foram celestiais e espirituais. Mas hoje tem constituído uma igreja construída por mãos humanas, técnicas humanas, conceitos humanos, entendimento da palavra de Deus humano, pondo de lado o Espírito Santo
e introduzindo psicologia. E isso tem afetado, queridos irmãos, não lá fora, tem afetado o nosso coração aqui dentro. Porque misturamos as coisas. Fazemos aquilo que é espiritual, daquilo que é celestial, algo rotineiro. Como reuniões, por exemplo. Como ajuntamento, por exemplo. Então estamos meditando sobre a diferença e a semelhança do bezerro de ouro. E já temos dito que o bezerro de ouro está presente na igreja nos dias de hoje. Porque o bezerro de ouro fala da Babilônia religiosa. Depois você lê Apocalipse 17. Se o Senhor permitir, a gente vai citar algo ali, se o tempo permitir. Quando você vai lendo ali, quão semelhante é aquela Babilônia religiosa com a própria vestimenta e adorno da noiva. É dito que aquela Babilônia religiosa está revestida de ouro. Um bezerro de ouro, um candelabro de ouro. Quando nós olhamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 25 e logo no 32, que fala do bezerro de ouro, logo nós encontramos uma diferença, nós já vamos ver. Porque aqui é mencionado que o candelabro é feito de ouro puro. No bezerro de ouro não é citado ouro puro, é citado ouro. E há, irmãos, há muita impureza ali. Mas aqui é um fogo purificador, que purifica o ouro, porque há diferença de ouro, não há? Tem ouro que está mais contaminado e tem ouro que está mais puro. Quanto mais o fogo é colocado ali, mais as impurezas vão se soltando daquele ouro. Há ouro 18, há ouro 24, demonstrando sua pureza. É ouro. O candelabro é feito de ouro puro. E aqui nós já podemos introduzir uma grande diferença. Eu vou só citar, não é essa diferença que eu vou mencionar, porque o assunto todo que temos partilhado há mais de um ano é esse, a cruz e o caminho da cruz. Então, irmãos, a maior diferença é tudo que temos compartilhado. A maior diferença do bezerro de ouro e do candelabro é a cruz e o caminho da cruz. No que diz respeito ao ambiente religioso, não há nada de cruz. Porque ali reina os pensamentos do homem, os nossos pensamentos, como muitas vezes esses pensamentos reinam em nossas reuniões. E muitas vezes esses pensamentos reinam quando nós estamos com a nossa Bíblia aberta em nossa casa. É bem provável que esse pensamento possa estar reinando ou governando sua mente nesse exato momento. Então, isso é o que tem no bezerro de ouro. O que a cruz faz? O que o caminho da cruz faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Lance as suas opiniões abaixo, negue as suas vontades, os seus pensamentos e conceitos construídos, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Não há cruz no ambiente religioso. Não há cruz no ambiente do festivo do bezerro de ouro. A cruz, ela opera no candeeiro. Como nós falamos, candeeiro significa o testemunho do corpo de Cristo na terra. Isso é candeeiro. Isto é a igreja. Testemunho de Cristo na terra. Não conceitos. Não é opiniões. Não é ideias. Não é o que nós achamos que é bom. É o que a palavra diz. E esse é o caminho da cruz. Então temos que lançar mão do conhecimento natural. Permitir a cruz ir a fundo, como tem feito. Renovando a nossa mente. Nos separando. Para que então possamos ser este único candelabro. Com muitos membros. Mas um único candelabro. Então, em alguns versos, nós vamos destacar essa palavra. Um só. Por que um só? Porque foi levantado um só bezerro de ouro. Imitação. Um só bezerro e diversos deuses
ou como um irmão comentou, diversas estatuetas, que é bem provável no ambiente físico, não é? Já que aquele povo caminhando ali no deserto, já havia junto com aquele povo de Israel muitos estrangeiros que também saíram do Egito e trouxeram nos seus bolsos as suas estatuetas, né? Então, por isso que, olhando de maneira natural, levanta-se um bezerro e eles entendem que aqueles são seus deuses. Agora, quando você volta para o Egito, essas estatuetas estavam lá. Cada uma, queridos irmãos, representa de uma forma ou outra algum tipo de Deus. Certo? Deus Sol, Deus Lua, os diversos pensamentos. Ou o que cada um queria formar da sua própria religião. Estatuetas. Um só bezerro e diversas estatuetas. Crenças, como nós falamos na reunião passada. Aí eu tenho uma crença sobre Deus, eu tenho uma crença sobre a igreja, eu tenho uma crença sobre Cristo. E nós vamos ver que não há liberdade do Espírito Santo na palavra de Deus para isso. Não há liberdade. O Espírito Santo não deu liberdade para isso. Para criarmos qualquer tipo de fé. Ele não deu liberdade. Essa liberdade, essa mutualidade, essa diversidade que tem sido avassaladora no meio do cristianismo. Porque ela está sem governo. E nós já falamos sobre isso. Ao levantar o bezerro de ouro, eles trocam o governo de Moisés, que representa o quê? Governo de um só Deus. Moisés representa esse governo. Governo de um só Deus. E a autoridade e a sublimidade da palavra de Deus. A autoridade de uma só palavra. Porque esse livro é uma só palavra. Por isso que não pode ser visto como autoajuda. Esse livro é uma só palavra. Deus só tem uma só palavra. Um só coração, um só propósito. Graças ao Senhor, o irmão trouxe em uma reunião, ele traçou uma linha, que nós podemos chamar uma linha mestra, se você quiser, uma linha que é um fio de ouro. Se os irmãos esqueceram, pode pegar a mensagem e ouvir novamente. Uma linha mestra com textos e versículos da palavra que não precisa nem fazer nenhuma exposição quase. Porque o assunto da casa foi traçado no coração de Deus. A linha foi posta, uma linha mestra, linha de ouro, e você vai ver que não há variação. Não precisa o homem nem interferir no assunto. E talvez o problema seja exatamente aí, como eu estava também comentando com o irmão. A própria palavra expõe de tal forma que aquilo é explicado. Ou não é? Pegando aquela linha da casa de Deus até Apocalipse. Precisa de alguma explicação que existe no coração de Deus um outro tipo de casa? Um outro tipo de cidade? Um outro tipo de igreja? Não precisa. Agora o homem vem com o seu conceito de casa, seu conceito de reino, seu conceito de igreja e põe a mão ali. E macula a palavra de Deus, adultera a palavra de Deus, mercadeja a palavra de Deus. Então o próprio Espírito Santo faz essa harmonia e coloca em ordem os assuntos da palavra de Deus. Então, isso mostra essa autoridade da palavra de Deus. Então eles trocaram esse governo de Moisés, que representa o governo de um só Deus, e não de deuses, não de opiniões, não de crenças, que está tomando conta, queridos irmãos, dos nossos corações, não só lá fora, mas aqui dentro. Então que o Senhor nos recupere, nos restaure, nos leve à palavra de Deus, nos limpe, que Ele possa despojar de tudo aquilo que é velho, que não serve, e que o Senhor quer limpar, quer purificar, para que sejamos esse candeeiro de ouro puro, sem mistura. Não é sem pecado, irmãos, sem mistura. Não estou falando de uma vida sem pecado. Nós estamos falando de edificação. Certo? Ninguém está dizendo que é possível viver uma vida sem pecado. Não é isso. Porque a Bíblia não diz que esse candeeiro de ouro, o candelabro, que é reconhecido como a igreja do Senhor, ou as igrejas em Apocalipse, elas eram perfeitas a ponto de não ter pecado. Não tem lugar nenhum na Bíblia. Quando nós estivermos aqui, nós somos pecadores.
Nós estamos falando de introdução de coisas que não pertencem à casa de Deus. Estamos falando de princípios introduzidos, quem sabe, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida como solteiro, solteira, viúva. Então se mistura, se mescla com a Babilônia religiosa. O Senhor está querendo separar essas coisas em nossos dias. Para que a igreja seja esse testemunho de peso. Testemunho do corpo de Cristo. Então, seguindo nessa diferença, vamos aí considerar alguns versículos, irmãos, e que o Senhor nos ajude nesse assunto tão importante. Tá? Que de fato possamos voltar ao entendimento da realidade espiritual do corpo de Cristo e do que é a igreja de Cristo. Porque parece que isso vai se dissolvendo pelos entendimentos diversos. Né? Então vamos ao versículo aí, 31. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se farás este candelabro. Agora veja quanta coisa aí tem nesse um só candelabro. Porque nós vamos meditar com a ajuda do Senhor e apontar aí algumas semelhanças, né? Ou diferenças. Então, nesse candelabro, o seu pedestal, vírgula, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, certo? E as suas flores formarão com ele uma só peça. Que figura tão precisa, né? Aqueles membros tão diferentes, eles formam um único candelabro, uma peça só. Irmãos, é assim a sua mente, como membros do corpo de Cristo? É assim o nosso coração? Eu já disse uma vez para os irmãos, um bom checklist, ou só um check-up, é as nossas orações particulares, não aqui. Geralmente aqui elas são mais coletivas, né? Mais particulares. É essa a nossa mente? Porque é assim que nós somos. Hastes, flores, suporte para aquela luz, maçaneta. Mas tudo aquilo é o quê? Uma só peça. Agora, por que a semelhança? Porque quando você vai no bezerro de ouro, um só bezerro de ouro. E o quê? E suas estatuetas. Um só bezerro e diversas crenças. Um só candelabro, mas há diversas coisas aí nesse candelabro. Né? Torre de Babel, já citamos, o que aconteceu? Tentando levantar o seu próprio nome, tinha expectativa de uma unidade, que não aconteceu. Salomão se aliando com aquelas mulheres, achando que ia fortalecer o reino, rasgou o reino. Dividiu o reino. Não dividiu? Espalhou o reino. Não espalhou? A igreja tentando fazer aliança com o mundo, não uniu, ela se dividiu. Agora, por que nós vamos seguir nesse mesmo caminho? Por que nós achamos que a nossa mente, imitando as coisas da Babilônia religiosa, nós iremos manter unidos? Por que motivo isso daria certo? Não há lugar nenhum na palavra de Deus que isso deu certo. E não vai dar certo. E não vai funcionar. Porque a palavra de Deus mostra que não funciona. E na maioria das vezes, quem intervém é o próprio Deus. Na Torre de Babel, o próprio Deus vai intervir. É Ele que vai espalhar. No caso de Salomão, quem que rasga o reino? Há uma profecia de Aías ali dizendo que Deus vai rasgar aquele reino. E o próprio Deus impede de Judá pelejar contra os seus irmãos. Por quê? O profeta vai explicar, Deus vai explicar. Porque quem fez isso fui eu. Então que o Senhor nos ajude a vermos que nós, pelo Espírito Santo, somos um pão. Somos um só.
Sim, muitos membros, diversos membros. Mas um só homem, um só pensamento. Apocalipse 17 vai dizer qual é o um pensamento da besta, da mulher que monta a besta. Um só pensamento tinha também aquela besta. Perseguir os santos, perseguir primeiramente o cordeiro e os, não é qualquer um, e os fiéis. Lá está fiéis. Abra lá comigo, fazendo um favor. Em Apocalipse. Capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Talvez você tenha na sua Bíblia até uma divisão escrita, isso mesmo, Babilônia religiosa. Aí um título, né? É um bom título, porque é isso mesmo que está sendo descrito aí, a Babilônia religiosa. Então observe aí a diversidade que nós encontramos aqui. Ela está ligada a essa semelhança, porque o candeeiro também tem diversidade, certo? Está claro isso para os irmãos? Bezerro de ouro, diversas estatuetas. Candelabro de ouro, 7 lâmpadas. Não é isso? Aquele candelabro não tem 7 lâmpadas? Um só candelabro, 7 lâmpadas. A diferença principal nós já falamos, já repartimos isso com os irmãos. A cruz. A cruz. Não uma cruz no ambiente religioso. Naquilo que se intitula evangelho cristão, porque isso se tornou, infelizmente, nos nossos dias só nome. Não indica realidade espiritual. Não indica, de fato, o cristianismo autêntico. Infelizmente. Essas duas nomenclaturas deveria indicar. Talvez indicava, mas hoje não indica mais. Todos se dizem cristãos e todos se dizem evangélicos. Se você ler Romanos, você vai compreender. Porque nem todos os israelitas são de fato, nem todos os de Israel são verdadeiros israelitas. Então nem todos os evangélicos são de fato cristãos. Escute isso com atenção. Nem todos os evangélicos são de fato cristãos e nem todos os cristãos seguem a Cristo. Irmãos, isso acontece nos nossos dias. O Senhor está chamando a nossa atenção por discernimento. Porque talvez, sabe o que passa na nossa mente? Na sua, nas nossas? Não é bem assim. Essa é a tática, é a sutileza do engano. Para colocar em nossa mente e falar assim, não é bem assim. Mas infelizmente, tem sido assim. Precisamos retornar à centralidade, à obediência, à palavra de Deus. E a nossa vida, o nosso testemunho, falará a quem nós seguimos. E que igreja somos. E de quem somos. Porque essa diferença entre o puro e o impuro vai vir à tona nos nossos dias. O justo que continue na sua fidelidade praticando justiça. Essa distinção, queridos irmãos, virá em nossos dias. E não é obra de homem, não é obra do diabo, é obra de Deus. E talvez a voz que vai ecoar nos nossos ouvidos é: eu fui quem fiz. Para que o testemunho do candelabro fosse puro e todos pudessem reconhecer quem são do Senhor. Lembra ali no bezerro de ouro? Quando Moisés vai querer saber de Arão o que aconteceu, e que Arão havia deixado solto aquele povo desenfreado,
Qual foi a pergunta ali, no meio daquele populacho? Quem são os que temem ao Senhor? Não foi? Foi. Quem são os que temem ao Senhor? Quem são, queridos irmãos, os que temem ao Senhor em fidelidade hoje? Aonde está o candelabro de ouro puro nos nossos dias? Quem são? Então o Senhor está chamando a atenção do seu povo. Está advertindo. Está chamando para Ele. Ele não está ainda expulsando. Mas no momento que Deus perceber que nós não queremos, que nós amamos mais o mundo do que a Ele, que os nossos corações estão se tornando endurecidos, embrutecidos, Ele mostrará a diferença do puro e do impuro. Antes que Ele volte. Isso é, nos nossos dias. Ele fará. Para a glória dEle. Para testemunho do nome dEle. Então nós temos essa Babilônia religiosa aí, dentro da visão de João no livro de Apocalipse. Verso 1, veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. Essa expressão ela aparece de novo aí, mostrando um trono dessa mulher que monta a besta, um trono. O trono do diabo, é óbvio, né? Ele governa esse mundo. Então essa expressão aparece de novo, e ali nós encontramos uma mutualidade, e um trono, e uma diversidade. Ele está lá no verso 15 desse mesmo capítulo. Está assim, verso 15. Falou-me ainda as águas que viste onde a meretriz está assentada. Está falando de um trono, certo? Está falando de um trono. Está falando de um governo. São povos, multidões, nações e línguas. Muito interessante. Não é muito interessante? Porque quando você lê Colossenses, né, Paulo vai dizer algo sobre isso. Que na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, na casa de Deus, que nós devemos despojar de um monte de coisa, lá não há o quê? Diferença, certo? Não que não existe povos diferentes, raça diferente, só que entre nós temos raças diferentes, tipos diferentes, não é? Então, nós estamos falando de semelhança. Aqui é um trono dessa besta aí que está sentado sobre essas águas, certo? Essa meretriz aí sentada. E há esses povos, multidões, está falando de diversidade. Aqui está falando de Torre de Babel. Um caminho contrário aqui. Porque aqui há uma tolerância desses povos. Há uma tolerância de crença. Quando você lê Colossenses, o Espírito Santo nos conduz através de Paulo a ver uma coisa só. Então não há diferença de raça, de povo, nem língua, nem cor, nem bárbaro, nem sírio, nem judeu, nem grego. Não é isso que fala lá? E qual que é o final daquele versículo? Porque aquele final define o que é de fato. Mas Cristo é tudo e em todos. Uma sutileza, queridos irmãos. Cristo é tudo e em todos, não há lugar para a sua opinião. Ainda que haja povos diferentes, raças, línguas. Porque ele concentra nele só um único foco e pensamento. Cristo é tudo e em todos. E este devia ser os nossos olhos. Na casa de Deus não há só famílias casadas, não só solteiros, mas há solteiros, viúvas, casados e tudo mais. Não é? Mas o nosso foco é um só. Então essa é a grande diferença. Uma diferença importante aqui. Da Babilônia religiosa e do candelabro de ouro. Cristo é tudo e em todos. Então não importa. Rico, pobre, branco, preto. Nós não olhamos para isso. Cristo é tudo e em todos. Agora, irmãos, é um desastre lá fora. Não é? Não é um desastre? Não é uma confusão esse negócio de raça?
É uma confusão. Não chegam a lugar nenhum. É discriminação disso, é discriminação daquilo, é problema daquele outro, e por aí vai. E nós repousamos em um foco só. Na unidade do Espírito, no vínculo da paz. O Senhor pode colocar todos, como nós falamos. De todas as raças, de todas as cores. Convertidos, é claro, que creram no Senhor. Viu que sutileza? Então essa expressão aparece ali. Vamos seguir mais um pouco. Verso 2. Então no verso 1, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas. Com quem, veja essa expressão interessante também, importante. Com quem se prostituíram os reis da terra. Está vendo a prostituição aí? Está vendo a aliança, irmãos, aqui? É isso que tem acontecido em nossos dias. Nós não chegamos lá ainda, não sei se o Senhor vai querer que a gente chegue até lá no livro de Reis, quando, eu já citei isso, eu comentei isso com os irmãos, quando Judá, que foi a tribo que Deus preservou ali naquele ambiente dos dias de Salomão, por amor a Davi a Jerusalém, fala ali de um remanescente, de uma maneira ou outra fala de um remanescente, porque o resto ficou com Jeroboão, que não é filho de Salomão, já falamos isso, e Roboão fica como reino, como rei de Judá, não é isso? E é dito que Deus fez isso por amor a Davi. Então mostra que de uma forma ou outra Deus está preservando ali Judá, certo? E você vai ver que Jeroboão, ele se mistura tanto e segue, na verdade, todos os tipos e introduz todos os tipos de idolatria na casa de Deus. Certo isso? Depois você lê o livro de Reis. É isso que aconteceu. Então, Jeroboão se mistura e copia o mundo. Mas é dito que Judá imita Israel. Israel se refere às 10 tribos que imitaram o mundo. Então, quando Judá imita Israel, que também ali representa aquelas 10 tribos, o quê? A mesma Babilônia religiosa. Porque se tornou 10 tribos religiosas. Mostra um ambiente religioso. As 10 tribos de Israel, naquela condição, mostram sim, irmãos, um ambiente religioso. Cheio de mundo ali dentro. Cheio de conceitos. Cheio de ideias. Eles vão celebrar aquilo que é sagrado ao Senhor, a festa, um dia depois. E lá está escrito assim, fizeram isso segundo seu bom prazer. Ah, deu vontade, vamos celebrar. Em vez de ser 14º dia, 15º dia, tanto faz, vamos celebrar, está tudo certo. Vamos se ajuntar aqui e vamos fazer a celebração. E Judá, que seria um remanescente, ele imita Israel. Os irmãos estão entendendo? Porque nós podemos agir assim. Bom, o Senhor tem nos preservado. Tem preservado estar reunido no nome dEle, no nome do Senhor, tem aberto sua palavra, tem falado aos nossos corações. Mas será que nós não temos muitas vezes vontade e pensamento de introduzir alguma coisa que acontece no ambiente religioso? E talvez olhamos para lá, mas isso falta aqui. E é dito que Judá caiu nos mesmos pecados de Israel. Tamanha contaminação do mundo ali. Então, irmãos, isso é para nós não se ensoberbecer de sermos aqueles que reúnem no nome do Senhor. Porque podemos estar imitando um ambiente, achando que é melhor, que está repleto de coisas mundanas. Não se engane, não se iluda. E nem se permita ser enganado. Porque os dias são esses. Os dias do bezerro de ouro dentro da igreja. Então o remanescente também cai no mesmo pecado. Então que o Senhor nos guarde. Estar reunido no nome do Senhor pode significar tudo. As mais lindas glórias, a mais rica fonte de poder, de conhecimento, de sabedoria, de testemunho. Mas pode significar nada. Se nós perdermos este um só homem.
Então, se prostituíram os reis, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e vi a mulher montada numa besta escarlate. Besta repletas, olha aí a diversidade, e olha aí a sutileza. Uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Agora veja essa expressão. Com quantas cabeças? 7. Aí você já imaginou a confusão, não é? Nós estamos falando de semelhança. Um só corpo, um só cabeça. Quantas cabeças tem aqui? 7. No corpo de Cristo tem quantas cabeças? Não tem quantas. Um só cabeça. Por quê? Porque há um só governo. Mas a besta aqui está falando do diabo. Está falando do mundo do diabo, se você quiser usar outros termos. Não quero entrar nos detalhes aqui. Eu quero extrair aquilo que é espiritual e importante para nós no nosso dia. Já imaginou a confusão aí? 7 cabeças? Então aqui está um grande problema nos nossos dias. O caminho é nós nos submetermos a um só cabeça. A autoridade sublime da palavra de Deus. Então essa besta, essa mulher, tem 7 cabeças. Está falando de governo. Todo esse capítulo está falando de governo. Por quê, irmãos? Você e eu reconhecemos que há 3 tipos de poder, pelo menos. Reconhecemos isso. Reconhecemos e não brincamos com isso, porque não adianta reconhecer como conhecimento. Eu sei que tem 3 poderes no mundo. Há 3 poderes. O primeiro é, claro, é sublime, é soberano, é o poder de Deus, é o que reina. É o poder de Deus sobre todas as coisas, porque Ele é Criador. Poder de Deus é o primeiro. Qual é o outro poder? Que não deve ser desconsiderado. O poder do diabo. Qual o outro poder? O poder das nossas almas. Entendeu? Alma tem a ver com a nossa mente e com os nossos sentimentos. E é pelos nossos sentimentos que entrou na casa de Deus amor humano, cultura, psicologia, música. Por causa dos sentimentos. Vou repetir. Amor humano, cultura, psicologia, irmãos, no que concerne a palavra de Deus. Essas coisas têm entrado. E música. O que o amor humano faz? Faz nós tolerar as diversas crenças. É isso que o amor humano faz. Qual outro aspecto? A cultura. E o que a cultura faz? Deixa eu citar do jeito que eu fiz uma nota aqui, para não distorcer esses 4 pontos. Então o amor humano é isso mesmo. Tolera as crenças. Foi a porta de entrada. Então aceita tudo que puder aceitar, em prol do amor. Cultura. Adaptação da palavra em nossos dias. Nós estávamos comentando com o irmão ontem, à noite, com alguns irmãos. O irmão comentou de um pregador aí, chamado Ed René. E ele disse que a palavra precisa ser alterada, mudada e adaptada para os nossos dias. Irmãos, isso é hoje. Agora, irmãos, nós não concordamos com isso.
Mas será que nós não compramos muito dessas ideias? Espero que ninguém aqui seja ouvinte desse. Não concordamos com isso, porque isso é um absurdo. Mas podemos comprar algumas ideias boas deste que fala. Qual a diferença? Nenhuma. Só falamos que não concordamos. Existem outros, no que concerne cultura. Há um conhecido aí, famoso, com palavras chulas, chamado Cláudio Duarte. Espero que também você não seja ouvinte dele, porque as suas palavras são de blasfêmia, igual essa mulher aqui. Em nossos dias, no nosso meio. E esteve por aí esses dias. Piadas, blasfêmias, aí nós falamos assim, não concordo com isso, é um absurdo. Mas dá uma espiadinha para ver o que tem de bom. Algumas coisas, eu já ouvi isso. Algumas coisas ele tem de bom. Queridos irmãos, o que um falso profeta desse jeito pode ter de bom? São essas coisas que entram em nossas mentes, queridos irmãos. Aí nós sentamos aqui em torno da palavra, a canseira, desânimo, sono, dispersão. É por causa disso, queridos irmãos, não é por seu cansaço, não é por causa de um monte de coisa que nós justificamos, é por causa disso. Porque em algum momento da nossa semana, no mês, nós nos distraímos com uma dessas 4 coisas citadas aqui. Elas não estão citadas aqui ao meu próprio interesse. Humanismo, amor humano, cultura, acabamos de citar. Psicologia, no que concerne a palavra. Sabe o que isso faz, queridos irmãos, com a palavra e com a igreja de Cristo? Substitui o Espírito Santo. A igreja não subsiste, não faz nada sem o poder do Espírito Santo. Nada. E você introduz psicologia, técnicas, para tentar atingir os ouvintes. E põe o Espírito Santo aonde? No banco. É o único mestre que governa as suas assembleias. E nenhum outro. Está cheio. E nós também não concordamos com isso. Mas damos uma espiadinha. Tentamos achar nisso alguma coisa boa. É um engano, é uma sutileza do diabo em nossos dias. Porque ele vai agir com sutileza e não com coisas que são aberrações. Não se estranhe se seremos um grupo pequeno, amém, que seja, porque será. Deus fará uma obra nesses dias e Ele vai separar aquele que é puro e aquele que é impuro. Ele fará isso em nossos dias. O que é puro vai ser mais puro ainda e o que é impuro, mais impuro ainda. O que é justo vai praticar mais justiça. E o que é injusto continuará sendo injusto. Isso acontecerá em nossos dias. Então, humanismo, cultura, psicologia e música. Então, psicologia é a substituição. Põe o Espírito Santo do lado e usa a psicologia. Técnicas para tentar atingir um, o outro. Ninguém pode fazer isso. Quem que pode atingir aqui nesse grupo pequeno? Um irmão, um membro, o outro? Quem sabe? Quem sabe o que está no seu coração? Quem sabe o que o Espírito Santo precisa tratar no coração do irmão, da irmã? Quem sabe? Psicologia? Acaso eu sei o que vocês estão pensando ou não? Ou vocês sabem o que eu estou pensando? Quem sabe? E quem aplica a palavra é o Espírito Santo. Quando nós nos colocamos em sua dependência. Porque sem Ele, nada podemos fazer. E quarto, música. E sabe por quê? Música. Porque o povo de Deus se distanciou da presença de Deus e está totalmente insatisfeito. E pela insatisfação, o que ele faz? Então o povo passou a comer, beber e a se divertir. Vamos tocar música para alegrar o nosso coração.
Você sente falta disso? Música foi introduzido por causa da insatisfação do homem. Gênesis capítulo 4. Caim se afastou da presença de Deus. Então a sua descendência passou a construir cidade. Está vendo aí a sutileza? Cidade novamente. Mas essa cidade aí que o homem buscou não é a cidade que estava no coração de Deus. Essa cidade é fruto de um homem que está sem proteção. Aí ele vai construir instrumentos musicais, porque ele também está insatisfeito. E aí também aquela geração vai construir instrumento de guerra, porque ele perdeu a segurança. Porque tudo isso, queridos irmãos, nós temos em Deus, na busca por Ele, na sua presença. Temos proteção, temos satisfação e gozo, e temos segurança, governo. Caim se afastou da presença de Deus e introduziu essas coisas. Então, 5 coisas presentes em nossos dias e às vezes no nosso coração e no nosso pensamento. Então, nosso tempo já está indo, mas alguns minutinhos vamos concluir. Então, guarde esses 4 aspectos que estão presentes. Eles estão ligados ao bezerro de ouro. Estão ligados a essa mulher, a essa meretriz. E já deixo antecipar aqui, antes que você faça conclusão errônea aqui. Essa mulher não é a Igreja Católica. É um conceito introduzido aqui que não vem do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando nós vemos um cenário assim, porque ela persegue o cordeiro, ela perseguiu aqui os santos e as testemunhas de Jesus. Ela, certo? Os santos, está logo à frente aí. Versículo 6. Olha o 5 e o 6. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério. Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Eis que reina, queridos irmãos. Por trás aqui de uma vestimenta, porque há vestimenta, há ouro, há muita coisa aqui. O que está por detrás disso, queridos irmãos, nós estamos falando dos nossos dias. Não se engane, não se permita ser enganado. Porque é isso que está por detrás deste ambiente religioso. Não se preocupe, não se distraia e não permita que isso venha na sua mente e você falar assim, Cláudio, mas lá tem cristão. Irmão, se tiver cristão fiéis, lá o Senhor vai tirar. Porque se há cristão fiéis em um lugar desse, não suporta ficar aqui. Então não permita setas desse diabo com sua sutileza, porque esse é o assunto que estamos falando. Que ele lance algo na sua cabeça nessa hora e fale assim, você está exagerando porque tem cristãos lá. Eu não estou dizendo se tem ou se não tem. Eu estou dizendo se tem cristãos fiéis que buscam o Senhor, não ficarão. O Senhor fará uma obra nesses dias de separação. Então não se preocupe com isso. E não se distraia com isso. Então é citada essa mulher aí, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso que reina aí. Esse governo, esse mundo, esse poder do diabo, como falamos, que encontra caminho no poder das nossas almas. Quando você lê na Bíblia corpo e alma, carne, corpo e alma, aliás, corpo mais alma é igual a carne. Corpo e alma é igual a carne. Quando você lê na Bíblia falando da nossa carne, que estamos andando segundo a carne, corpo e alma, dão lugar ao poder do diabo. Aí nós temos unido poder do diabo e poder da alma, para a devassidão. E aí sim, por isso que há muitos cristãos doentes,
em nossos dias. Porque tem perdido a realidade de um só homem. Então, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. É uma expressão. Sangue dos santos. E com o sangue das testemunhas de Jesus. Então se introduz uma ideia que essa mulher é a Igreja Católica. Mas não é. Nós fazemos isso. Porque quando nós deparamos com esse quadro, é mais fácil jogar a responsabilidade sobre outro. Mas isso aqui não tem nada a ver conosco, isso aqui tem a ver com a Igreja Católica. Sangue das testemunhas de Jesus. Tiago, o primeiro mártir. Em que ano que ele morreu? 44 depois de Cristo. Quando que surgiu a instituição chamada Igreja Católica? 390 e alguma coisa, por Constantino. Como que essa mulher é a Igreja Católica? Ela pode ter matado, sim, alguns santos. Colocado muitos homens fiéis na fogueira. É verdade. Mas as testemunhas de Jesus, e não só Tiago. Logo depois, posteriormente, Pedro. O que isso tem a ver com a chamada instituição Igreja Católica? Isso aqui tem a ver com a Babilônia religiosa. É o mesmo que crucificou o nosso Senhor Jesus, Herodes e os fariseus. Mundo e religião. São esses que irão nos perseguir. Mundo e religião. Comentando com o irmão sobre isso, eu disse para ele assim: o mundo geralmente nos persegue quando nós apontamos o pecado e a ruína e falamos para eles que eles precisam se arrepender. Eles se revoltam contra nós. É lógico que há outras coisas difíceis, como o irmão Túlio estava falando no ambiente de trabalho. Essa tolerância insuportável aí, que não tem nada a ver com o Criador, é um grande problema. Podemos ser perseguidos por isso. Mas, de modo geral, quando você aponta o pecado e a condição de queda, ruína, que eles estão debaixo da ira de Deus e que eles serão exterminados eternamente, e que eles precisam se arrepender, senão não há salvação para eles, então eles nos afrontam. Mas você sabe o que afronta o cristianismo, se é que podemos chamar assim, o meio religioso? A proclamação e o anúncio da realidade espiritual da casa de Deus. Se um dia o Senhor conceder graça para qualquer um dos homens aqui, quem sabe o Espírito Santo conceda isso, e você levar uma mensagem dentro de um desses lugares e falar sobre a casa de Deus, é bem provável, você não volta mais. Eles vão blasfemar contra a igreja de Deus. Porque eles vão falar que isso não é a igreja de Deus, aquilo que o Espírito Santo diz que é a igreja de Deus. Os irmãos entendem o que está acontecendo diante dos nossos olhos? É a mesma blasfêmia. O Espírito Santo está dizendo, a igreja de Deus é assim, gerada, formada pelo Espírito Santo. E ela é uma casa espiritual de Deus, não feita por mãos humanas. Não se utiliza cultura, psicologia, música e qualquer outra coisa. Aí eles vão falar assim, não, isso não tem nada a ver com a igreja de Deus. E isso na Bíblia tem um nome. Diz que não é aquilo que Deus diz que é. Então que o Senhor nos ajude, nos separe, nos capacite, nos fortaleça, para sermos este candeeiro de ouro puro. Porque ouro, o bezerro de ouro também tem. Diversidade, como temos visto, também tem. Mas ele tem 7 cabeças. E nós temos um só cabeça. E não podemos nem pensar em ver os outros textos, porque o nosso tempo já se acabou. Mas olha aí então essa expressão no verso 6. Embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Para que a gente não pense que isso aqui tem a ver com a Igreja Católica. Porque não tem. Então volte ali e já vamos concluir rapidamente. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, está vendo aí o material? Está vendo a semelhança? Adornada do quê? De púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas,
de pérolas, tendo na mão, agora ela vai mostrar o que é. Está vendo? Ela vai mostrar o que é. Tendo na mão o que é? Um cálice de ouro. Um cálice de ouro. Interessante, irmãos. Pense nisso. Pense até mesmo no que foi citado hoje aqui. Não podemos sentar na mesa do Senhor e compactuar com a mesa dos demônios. Cálice de ouro. Está aí. Cálice de ouro transbordante de abominações. Agora veja. E com as imundícies da sua prostituição. E aí nós já lemos os 5 e os 6. Veja o verso 13, que é onde nós queríamos chegar. Tem estes, se referindo a isso, falando dessa descrição da mulher que monta a besta, da besta que tem 7 cabeças, vai descrevendo aí. Aí ele chega no 13, tem esses, um só pensamento, tá vendo? Ela também tem um só pensamento, que corrobora para algo. Nós também devemos ter um único pensamento central, como um só homem. Um só propósito, um só foco, um só pensamento. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus. O mesmo sentimento de alma, um só pensamento. Então, essa besta também tem um só pensamento. Tem esses um só pensamento. E oferecem à besta o poder de autoridade que possui. Então, qual é o pensamento? Irmãos, isso significa muito. Porque esse pensamento é atuante hoje. Por isso nós estamos falando, irmãos, não se engane. Porque o poder do diabo, ele tem um único pensamento e objetivo. No verso 6 nós já descobrimos o que é. Já descobrimos o que ele fez com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Qual é o pensamento dele? Verso 14. Pelejarão ele contra o cordeiro. Esse é o único foco, é o único alvo. Agora, irmãos, pelejar contra o cordeiro é pelejar contra o corpo de Cristo. Não tem como. Então o texto vai seguir assim, pelejarão eles contra o cordeiro. E o cordeiro, graças a Deus, porque esse texto é muito bonito. Certo? E o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas o versículo não acabou aí. Se por um lado, aquele que peleja com um só pensamento visa perseguir o cordeiro, é óbvio que ele também tem um único pensamento de fazer o quê? Destruir o corpo de Cristo. Aquele que persegue o cordeiro é o mesmo que persegue os santos. Certo? Então, se Cristo, o cordeiro, vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o que você acha? Que lindo texto. No meio de tanta advertência para nós hoje, é um texto lindo. Porque ele está falando, se isso acontece na perseguição, isso acontece também na vitória. Porque está dito aí que o cordeiro vencerá, não é isso? E o que mais? Vencerão também. Então aqui está a palavra. Vencerão também os chamados. E eleitos aqui, irmãos, não é uma palavra genérica. Você não pode aplicar ela aqui. É uma palavra solta. Somos os eleitos, geral. Todo mundo que creu é eleito. Aqui não pode ser esse sentido. Porque eleito está atrelado aqui à fidelidade. Sim, olhando para o aspecto do propósito de Deus no que concerne à igreja, Ele nos escolheu nele. Ele está falando, Deus redimiu a igreja e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso é geral. Deus tem no seu coração a igreja. Mas aqui os eleitos está laçado à fidelidade daqueles que venceram. E nesse mesmo livro, quando você vai ler as 7 igrejas, as 7 cartas de Apocalipse, o que você tem no final delas? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Em cada uma daquelas 7 igrejas, ele está buscando fidelidade. Não é? São as igrejas do Senhor, mas o que ele busca no meio delas? Fidelidade. Certo? Então, vencerão também os chamados eleitos e fiéis. Está vendo que essas duas coisas estão juntas? Os fiéis são os eleitos aqui são os fiéis. Os que buscam e almejam fidelidade.
Queridos irmãos, oremos para que o Espírito Santo encontre isso no nosso coração. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente em nossos dias? Essa não é a palavra do Evangelho, do Senhor Jesus nos Evangelhos? Que sejamos prontos, cingidos, vestidos, revestidos. Porque não sabemos exatamente a hora, mas devemos ser como aqueles que esperam o Senhor, seja na primeira vigília, seja na segunda vigília, seja qual for. Estejam prontos, fiéis, vestidos, revestidos. Mordomo fiel e prudente em nossos dias. Eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Que lindo verso. Que se acham junto dele. Aí você pode definir o que é fidelidade. Em um único versículo. Já está definido fidelidade. Talvez nós podemos fazer uma lista, né? Fidelidade é aquele que não faz isso, ou que faz isso, que faz aquilo, que deixa disso, que deixa aquilo. Nesse texto, fiéis são aqueles que permanecem junto dele. Isso é fidelidade da palavra de Deus. É o mesmo sentido de consagração. Consagração é aqueles que andam junto com o sagrado. Por isso que eles são consagrados. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor desperte a igreja em nossos dias. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito que assim lance luz dentro dos nossos corações. Fale conosco. Alcance a nossa mente. Renove a nossa mente pela palavra. Possamos retornar a Ti mesmo, ó Senhor. E nos submeter à autoridade dessa mesma palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos unidos em Ti como um só homem, como um só pão. Obrigado, Senhor, por essa alegria e por essa participação que temos em Ti mesmo. Continue falando conosco pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos e glorificamos o Teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.